Nos últimos dias, uma história de agressão e de destruição de uma criança tomou as manchetes dos principais noticiários do país. E eu trabalho há muitos anos tanto na saúde pública como no consultório, com famílias, com mães. No serviço público sempre faço grupos de pais e com orientação a pais. E eu vejo uma dificuldade muito grande, cada vez mais crescente na nossa sociedade, de uma clareza com relação ao papel materno, ao papel cuidador, ao papel de uma mãe. Quando eu me refiro aqui ao papel de uma mãe, antes que alguém venha dizer que não é só a mãe é responsável, mas querendo ou não, gostando ou não, feliz ou não, é do corpo da mãe que sai. E é ela que primeiro vai ter que se deparar com isso, com a maternidade. Isso pelo menos naturalmente. Mas quando eu falo aqui de mãe, eu estou me referindo mais ao papel de quem faz a maternagem, a quem cuida de uma criança. Qual que é a função materna? Qual que é a função do cuidado de uma criança? Nos assustou, eu me prestei atenção, o pai veio a público e citou que ele não se conformava da mãe ter sido cúmplice, da mãe ter informações e não ter feito nada. Na nossa sociedade, gente, é passado um tabu que o fato de se tornar mãe faz a pessoa ser capacitada para cuidar e para proteger de uma criança. Então, cada vez que vem um caso assim, às mídias, aos noticiários, as pessoas se assustam, porque rompe muito, né? A fantasia de que o se tornar mãe é naturalmente uma condição primária para ser boa, para ser capaz de fazer a maternagem. Em minhas reflexões com relação ao papel materno, ao papel de quem faz a maternagem, eu vejo como primordial a questão educativa, a questão educacional, que tem como foco o preparo para a independência. A proteção, né, da criança e o preparo para a independência. Se enquanto cuidador, a pessoa não for capaz de cuidar, de proteger a criança e de preparar para a independência, o papel de educador, de maternagem não foi feito. E quando se pensa em produzir, em desenvolver a criança para a independência, é importante que se pense que o cuidador, o responsável por essa criança, vai precisar cuidar dela até que essa mãe se torne desnecessária. Até que essa criança atinja um processo de independência tão grande que essa mãe se torne desnecessária. E realmente, é tremendamente importante que a mãe se torne desnecessária. E chega um momento que a mãe se torne desnecessária. No meu trabalho com pais, com mães, é muito comum, às vezes a mãe fica muito sofrida quando o filho começa a cuidar da própria vida. Eu sempre pergunto, mas era isso que você buscava? Não foi para isso que você se ocupou, que você trabalhou? Não foi mirando isso, né? A independência do filho, o cuidado, você cuidou e protegeu. Aquela mãe que cuidou bem, que orientou bem, que educou bem, aquela criança que foi bem educada, orientada, a mãe vai se tornar desnecessária. Quem fez o papel maternal vai se tornar desnecessário, que essa criança vai seguir o caminho. Vai crescer e vai seguir o caminho. Quando este caso veio à tona, veio algumas questões. O que fez essa mãe se tornar conivente? Porque quem acoberta as agressões a um ser incapaz de se defender é conivente. O que fez essa mãe se tornar conivente às agressões contra um filho
que ainda não era capaz de se proteger, de cuidar-se. O que fez, o que levou essa mãe a se omitir totalmente deste lugar de mãe? E me chamou bastante atenção que nas conversas com a babá, a criança referiu que o tio Jairinho disse que tinha que ensiná-lo a não incomodar mais a mãe. Como assim? Alguém se relaciona com a mãe de uma criança de 4 anos e fantasia que não vai ter incômodo? Será possível mesmo uma criança de 4 anos não causar incômodo? Gente, tem mais, não tem como a gente se relacionar com outro sem incomodar e ser incomodado. É impossível a gente se relacionar com outro sem incomodar e ser incomodado. Muito menos uma criança. Uma criança vai incomodar até que ela se torne independente e a mãe se torne desnecessária. Quando a sua criança parar de incomodar totalmente você, é porque você não é mais necessária na vida dela. E o papel da educação está aí. Quando a mãe se torna desnecessária, é que ela cumpriu o seu papel e cumpriu bem. Eu fiquei pensando, né? O que fez essa mãe se perder tanto? Eu não a conheço, não avaliei ela. O que eu avalio é de acordo com o que a mídia mostrou. Não tem aqui uma paciente que eu estou analisando e fazendo uma avaliação psicológica. Não. É o que a mídia mostrou. É o que apareceu nos jornais. Apareceu uma mãe encantada com a imagem, encantada com a vida diferente que ela estava levando, encantada a tal ponto de fazer selfie na delegacia. Essa foi a imagem que se percebeu, que a mídia passou. O que leva alguém a se perder tanto, a ficar tão seduzida pelos encantos, pelas luzes da cidade, pelos holofotes da imagem, que ela se perde. E aí me vem a ideia de Narciso, né? Da história de Narciso, onde ele passa a olhar no lago a sua imagem e se encanta tanto com o que vê ali, com o que é reproduzido, que ele se perde, mergulha e naufraga e morre afogado. O que a mídia mostrou, o que nós vimos aqui, é uma mãe que se perdeu tanto na imagem, que morreu afogada, junto com a criança. Porque quando uma mãe perdeu a capacidade todinha de proteger um filho de um ser desorganizado e agressor, ela se perdeu. Ela se tornou incapaz enquanto mãe. Porque esse é o básico, é proteger uma criança. E eu faço um pedido. Nós nunca seremos uma sociedade decente se nós permitirmos que os incapazes de se protegerem sejam abusados, sejam machucados e sejam destruídos. Nós só seremos uma sociedade decente se nós nos protegermos uns aos outros de alguma forma. E mais ainda, se nós protegermos aqueles que são incapazes de protegerem a si mesmos. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa com seu filho. Se não for alguém que tenha os mesmos valores de proteção,
a possibilidade de entrar destruição e de impedir o seu trabalho de mãe, de impedir a sua maternagem, de impedir o seu cuidado será muito grande. Durante este período meu de trabalho, tenho visto muitas mães seduzidas por coisas muito pequenas e perdendo coisas muito grandes, perdendo a si mesmas e aos propósitos dela nessa vida. Não tem como não se entristecer.